Glória a Deus por essa palavra. Coloca aí rapidinho também o número da igreja, da secretaria, que também é um WhatsApp, para você que quiser, que precisar de um atendimento, de uma oração, de uma visita. Estamos aqui sempre à disposição para poder servir você e a tua família. Tá aí o número, telefone, o QR Code, que também é o WhatsApp, se você precisar. Você pode dizer um amém por esses anúncios? Você quer ouvir a palavra de Deus? Para nós aqui nessa noite, é uma alegria, é uma honra poder receber aqui o Senhor. Eu estou aqui muito feliz, realmente, e muito honrado. Pastor Jaime Soares, é o pastor presidente da Assembleia de Deus, de bom sucesso, um grande homem de Deus, tem uma linda história, um grande pregador da palavra. Eu tenho certeza que vai ser usado como canal para nós. Você pode receber com carinho, com aplauso, Senhor. Glória a Deus. Amados, a paz do Senhor. Amém. Uma alegria muito grande, realizando um sonho, que eu passo aqui praticamente todo dia, 2 vezes. Falei, poxa, um dia eu ainda quero ir lá. E aconteceu hoje, dia 31, acho que eu vou vir para cá. Que é caminho, eu saio de Bom Sucesso, e por esse preço, por esse preço, olha, com tudo que foi anunciado, realmente está muito especial. Abra a tua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Agradecer a vida do pastor Rafael, sua amada esposa, pastora Juliana e todos os obreiros. Lucas, capítulo 6, eu coloquei aqui o relógio, vai disparar daqui a pouco, mas é só para dizer para mim que acabou. Lucas capítulo 6, versículo 6 em diante. Lucas capítulo 6, versículo 6. Aconteceu que, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem de mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos os que estavam ao redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Podemos dizer amém? Eu tenho poucos minutos e eu preciso ter de Deus uma maneira de sintetizar o máximo o que nós acabamos de ler. Eu sou muito atraído pelos detalhes que a palavra de Deus apresenta para nós. E a primeira declaração de Lucas, quando narra esse texto, ele diz assim: aconteceu o que em outro sábado? O que te leva a pensar quando você escuta essa expressão, aconteceu? Aconteceu é algo que não estava no programa, é algo que foi acidental, foi espontâneo, é algo que não foi premeditado. Então, aconteceu que, passando pela Ayrton Senna, ele decidiu entrar aqui. Aconteceu que, passando por aqui, ele decidiu parar e entrar no culto. Não estava no programa, não estava na agenda, não estava no outdoor, não estava no banner. Aconteceu. Mas a segunda informação desse texto, ela vai ser preciosa demais. Aconteceu que, num sábado, Jesus entrou na sinagoga. A sinagoga, ela
tem a sua celebração no sábado. Seria o culto dos judeus. Então, aos sábados acontece aquele culto. Nós, cristãos, acontece no domingo. Agora, olha só, aconteceu o quê? Em um sábado, Jesus entrou na sinagoga, ponto. Estava ali. Estava ali. Então, aquele homem de mão mirrada, ele não, também como Jesus, de forma acidental, espontânea, não programada, vinha passando pela rua e sabe de uma coisa? Eu vou no culto hoje. Não, não foi assim. O texto diz que ele estava ali. Aquele homem de mão mirrada, ele estava naquele culto. E esse estava ali, ele dá para nós a ideia que para ele, aos sábados, era o dia dele estar ali. Então, ele estava ali. E aquele ali dele estar não foi o primeiro, acidental. Ele estava ali. Eu quero nesta noite, com muito temor e tremor, olhar esse texto e trazer esse texto, não para um tempo distante, mas para hoje, exatamente hoje, dia 10 de dezembro. 10 de dezembro. Uma quarta-feira, já na praticamente semana que se aproxima ao Natal, trânsito pesado, engarrafamento. E você está aqui. E você veio. Você veio nessa quarta-feira. Você veio. Veio porque foi tocada, impulsionada pelo Espírito Santo, e você veio. E você veio direto do trabalho, você veio com um dia pesadíssimo, mas você veio. E você está aqui. Agora, vamos olhar esse homem, Lucas, que era médico. Ele diz assim, que esse homem, ele estava ali, e esse homem, ele tinha uma mão ressequida. E o médico diz, a mão direita. A mão direita. A mão direita dele, ela era atrofiada. A mão direita dele, ela não tinha a sua funcionabilidade. A mão direita dele era anulada. Agora vamos parar e pensar. No tempo que esse homem vive do texto, é o tempo que não houve ainda mecanização, não tem ainda nada mecânico. É um trabalho manual, pesado, é um trabalho de esforço físico, é um trabalho que ele é exercido completamente pelas mãos. Tentemos imaginar, nesse contexto social desse tempo, não é uma metrópole, não estamos aqui falando de milhões de pessoas, aqui algumas centenas. Alguém, nesse grupo, nesta comunidade, neste povoado, tem uma mão direita mirrada. Uma mão direita que ela não funciona para as coisas mais básicas da vida. Ele teve que reaprender a usar a mão esquerda para comer, para a sua higiene, para ir ao banheiro. Ele teve que aprender a usar a outra mão. Agora imagine você, uma moça olhando para aquele rapaz e pensando em startar um diálogo, um namoro, que leva a um noivado, que vai a um casamento, e alguém na família percebe que aquele futuro esposo tem a mão mirrada, a mão direita. Eu diria que com quase 100% de chance, essa menina ia escutar assim, tu vai casar com ele? Ele não tem a mão direita, a mão do trabalho, a mão laboral, a mão do esforço, a mão da pegada, ele não tem. Como é que vai ser o trabalho dele? Como é que vai ser o teu futuro? É praticamente um homem pela metade.
tente imaginar o peso, o estigma, a marca disso. Mas sabe o que mexe comigo? É que mesmo sendo completamente marcado, estereotipado naquele contexto, mesmo assim, ele estava ali. Mesmo assim. Hoje a gente arranja tanta desculpa. Não, eu não vou porque eu não estou bem, porque eu estou com uma dorzinha de cabeça. Eu não vou porque deve chover e pode ser que a rua encha. Eu não vou porque acho que vai dar muito engarrafamento hoje. A gente hoje tem tantas pequenas desculpas para não estar. Orando por essa noite, nós plantamos uma igreja aqui na Barra também, aqui no Jardim Oceânico, já há alguns anos. E eu lembro que uma quarta-feira, exatamente, é o mesmo culto, o dia de culto lá, uma quarta-feira. Eu sofri um baque muito grande na minha conta bancária. Antes de ser pastor, eu tinha empresa, era empresário, e a empresa, quando assumimos a igreja, e já vai para, isso tem 29 anos que eu deixei a minha empresa, e passaram muitos anos, e por bondade de Deus, toda a documentação, eu mantinha ela arquivada. Um belo dia, já anos depois, já como pastor da igreja em Bom Sucesso, eu acordo de manhã e vou ver a minha conta bancária, minha conta estava zerada. Minha conta estava zerada. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Um hacker, alguém roubou. Perguntei à esposa, não, conta conjunta? Claro que não. E corri para o banco. E a minha gerente diz assim, seu Jaime, é um bloqueio judicial. Bloqueio judicial? Sim, sua conta sofreu um arresto da justiça. Eu falei, meu Deus, de que é isso? E fomos fazer um levantamento, era um DARF, uma coisa de imposto de muito tempo, de anos, que correu. E eu não tomei conhecimento, porque fechamos a empresa e mudamos, e a coisa correu a revelia. Sabe o que é você acordar? E não é que tinha muito, mas não ter nada, ter zero na conta. Isso aconteceu numa quarta-feira. Que eu vou contar para você dizer, Deus, eu não vou faltar mais culto. Aí, naquele dia, eu falei, Deus, hoje eu não estou, hoje eu estou na lona, hoje eu estou no fundo do poço com um porão, ainda desci mais. Porque eu não tinha nada na minha conta. Eu disse nada. Nem centavos. Não ficou, minha conta ficou zero. E passei o dia procurando papelada, descobri o que era um DARF, e consegui levantar aquelas coisas lá, e aquilo tinha sido um erro, você vai entender daqui a pouco, mas aquilo foi pago, aquele DARF, aqueles DARFs, aquelas coisas foram pagas, e acabou não sendo computado por alguma coisa, uma batalha espiritual. E eu disse assim, hoje eu não vou no culto, porque eu dirigia Bom Sucesso, mas plantamos a Barra, então, como eu moro aqui na região, então toda quarta-feira e todo domingo eu participava do culto da Barra. A gente abria o culto, pregava e dirigia o culto, era pouca gente na época, mas aquele compromisso de estar no altar, toda quarta-feira. Aí eu cheguei em casa e gosto de fazer um exercício, uma sauna a vapor, e falei, hoje eu não vou não, hoje eu não tenho condição, hoje eu estou no fundo do poço, hoje eu não tenho condição nem de ficar em pé, quanto mais ir para a igreja. Aí fiz lá a minha atividade, cheguei em casa, falei, não, hoje eu estou mal, hoje eu estou acabado, hoje para mim acabou tudo, está tudo cinza. Me sentei, e o Espírito Santo veio e diz assim, tem certeza? Você não vai na minha casa, você não vai me adorar, você não vai cultuar, tem certeza? Eu falei, Deus, eu estou muito mal, Senhor, eu estou muito mal, o Senhor tem certeza? Tá, Senhor, mas eu não tenho condição nenhuma. Botei roupa, corri para a igreja, ali na Prudência do Amaral, final do Jardim Oceânico.
Eu lembro que eu cheguei, está lá um obreiro, um diácono, está conosco até hoje, um ancião, Adilson. Falei, Adilson, vou dobrar o joelho, vou orar. Hoje eu não tenho condição nem de começar o culto. Que dirá pregar? Dobrei os joelhos e comecei a orar. Eu falei, Senhor, Tu me conhece. Senhor, eu tô acabado, Senhor. Eu não tinha nem motivo para estar hoje aqui, porque eu estava mal. E o Senhor ministrou e disse assim, faz um culto hoje de testemunhos. Aí eu, Senhor, como assim? Um culto, são poucas pessoas, faz um culto de testemunhos hoje. Tipo assim, eu compreendo que você não tem condição de pregar hoje. Faz um culto de testemunho. Levantei da oração e falei, irmãos, vamos fazer um culto hoje diferente. Eu nunca tinha feito isso na vida. Hoje vai ser um culto de testemunho. Então, todo mundo que está no culto vai vir aqui e vai dar um testemunho de algo que Deus fez, ou que está fazendo, ou que tem realizado na tua vida. Aí veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro. E lá tem uma querida, moradora ali do Jardim Oceânico, grávida, aquele barrigão, todo mundo vai falando. Eu falei, só falta você, querida. Ela, pastor, eu morro de vergonha, mas conta dá um testemunho, fala alguma coisa. Mas eu não tenho vergonha, eu fico do teu lado. Aí ela veio. Eu nunca tinha escutado aquela querida falar, nunca. Ela vinha no culto, toda quarta-feira, todo domingo, mas a paz do Senhor vai embora, Deus abençoe, acabou. Ela subiu. Disse, eu estou muito feliz, mas eu estou tremendo aqui. Falei, fica calma, fica tranquilo, conta o teu testemunho. O que Deus fez na tua vida? E ela falou, eu sou uma concursada da justiça e estava lotada numa vara criminal lá em Magé, aquela região de Magé, Piabetá. E eu moro aqui na Barra, grávida, julgando coisas de crime, de bandido, ameaça, e eu estava quase que já pirando da cabeça. E comecei a pedir a Deus na campanha, Deus, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Ela falou, mas era impossível, ninguém no meu cargo, ninguém quer sair daqui para ir para lá, porque lá é chapa quente pegando fogo. Mas o senhor falando para ter fé, eu não sabia disso, eu não sabia desse assunto, desconhecia. Vamos orar, vamos acreditar que Deus tem vitória, tá. Aí eu coloquei no grupo interno se tinha algum colega da minha classificação, do meu nível, que queria trabalhar lá em Magé. Aí recebo no grupo, dentro do grupo, né, um colega dizendo, vamos conversar. E esse colega, do mesmo nível dela, estava morando em Teresópolis, e para ele era melhor de descer de Teresópolis para Magé do que vir para cá. Aí eu quero trocar contigo, sério, vamos despachar com o desembargador. E mudou. Ela de lá veio para aqui, para o fórum aqui do Rio, lá na cidade. Quando ela acaba de falar isso, lembra que eu estou com um bloqueio. Falei, querida, deixa eu te mostrar aqui um zap aqui, que eu estou com um processo de execução, um bloqueio na minha conta. Ela pegou, pastor, a chefe desse gabinete é minha amiga de concurso. Ela é a chefe desse gabinete. O senhor pode ir lá no fórum amanhã comigo? Eu falei, eu vou agora, eu durmo na porta, eu vou agora, durmo na porta, de manhã cedo eu sou o primeiro. Não, precisa não. O senhor chega no fórum, lá na vara tal, o senhor vai se identificar, eu já vou deixar ordem com segurança. Eu chego lá, parecia a saída do Maracanã, de tanta gente, tanto advogado. Falei, meu Deus, como é que eu vou? Quando eu cheguei para o segurança, sim, a doutora já falou, pode vir, pastor. Fui levada para aquele salão tremendo dela. Pastor, só quer um café, quer uma água? Eu falei, meu Deus, o que é que não? Pastor, me dá tudo aqui. Vou levar, pastor, o juiz dessa vara vai entrar de férias amanhã. Eu já falei com ela para ele despachar hoje. O juiz despachou naquele mesmo dia.
desbloqueou minha conta e liberou tudo que tinha sido bloqueado. Por que eu falei isso? Aconteceu que, num outro sábado, ele entrou. Jesus, ele chegou de forma espontânea, imprevisível, inusitada. Mas, o homem da mão mirrada, diga assim, estava ali. Não falte culto. Não falte culto. Estava ali. E porque ele estava ali, o Cristo ressurreto disse, levante, vem para o meio. Liberou a palavra e ele foi curado. Agora eu te pergunto, me ajuda por favor. E se ele não estivesse naquele culto? E se ele não estivesse naquele culto? E se exatamente naquele culto ele estivesse lá tomando uma água de coco na praia? Ele estivesse no futebol? Ele dizia, puxa, exatamente no dia que eu faltei, foi o dia da liberação do milagre. Estava ali. Agora, ele estava ali, acabou meu tempo. Eu coloquei 9h20. Posso tomar um pouquinho? Tem que obedecer. Ele estava ali, diga assim, apesar de tudo. Ele estava ali, apesar de ser estereotipado, o homem da mão mirrada. Ele estava ali. E sabe, ele está num ambiente, me permita, meu pastor, um ambiente tóxico, porque os outros estão torcendo para que ele continue com a mão mirrada. A torcida é uma torcida negativa. Me permita, pastor Rafael, posso? Diga para quem está perto de você, diga assim, eu estou torcendo pelo teu milagre hoje. Eu estou torcendo pelo teu milagre hoje. E se hoje for o teu, eu vou dar glória a Deus. E eu continuo na fila. Eu estou torcendo pelo teu milagre hoje. Eu estou torcendo pelo teu milagre hoje. Se hoje for o teu dia, eu vou dar glória a Deus. Você, amanhã pode ser o meu. Eu vou ficar. Amanhã eu venho, quarta eu venho, sexta eu venho, porque vai ser o teu. Eu estou torcendo pelo teu. E se o teu foi hoje, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o meu vai chegar. Diga assim, o meu dia vai chegar. Diga, o meu dia vai chegar. Estava ali. Estava ali. O que está tirando você do culto? Ah, pastor, eu não sei, aqui não deve ter isso. Tem coisa lá do subúrbio, virada de ano. Ah, pastor, eu não vou porque não deu para comprar roupa nova. Eu não vou porque Natal, porque não deu para comprar. Queria comprar tudo novo, mas não deu para comprar tudo velho. Gente, eu não vou com a mesma roupa. O que está tirando você do culto? Apesar de estar às vezes duro, com uma situação complicada, mas ele estava ali. Diga, na casa de Deus é lugar de milagre. Altar é lugar de milagre. Altar é lugar de milagre. Estava ali. E se ele não estivesse ali? Hein? Se não estivesse ali, a mão estaria mirrada até hoje. Agora, o texto diz que ele tem a mão mirrada. Ele tem algo que não está pleno. Irmãos, todos nós, todos, temos alguma coisa que não está plena. Alguma coisa que está incompleto, alguma coisa que ainda não chegou. Todo mundo. Uma decepção do trabalho, uma decepção. Todo mundo tem alguma coisa. Uma perseguição. Todo mundo tem alguma coisa. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas quando nós estamos aqui, é a atmosfera do milagre. É a atmosfera. Então, Jesus, naquele sábado, ele entrou. E ele não entrou para entrar e sair. Ele entrou para liberar a graça e o milagre, o poder de Deus. E veja só, a mão dele direita
É uma mão doente, atrofiada. Como é que alguém, ele está sentado. Eu aqui de cima, estou vendo todo mundo sentado. Aqui na frente eu até consigo ver, meu pastor aqui, eu vejo só uma mão, a outra está no bolso. Olha o poder do Senhor. Ele consegue ver a mão de alguém que necessita, alguém que está sentado. Ele é Deus. Eu quero dizer para mim e para você. Aliás, quero não, vamos dizer junto. Diga assim: o Senhor sabe o que eu preciso. Você crê nisso? O Senhor sabe o que eu preciso. Não está na testa, minha mão é mirrada, não tem um letreiro, não está na camiseta, ei, minha mão é mirrada, isso não está. Ele sabe, Ele sabe. Talvez acertar o meu sangue, talvez, eu não sei, Ele sabe exatamente o que você precisa, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe. E Ele está hoje aqui. Amém. Esse testemunho que eu dei foi comigo. Foi comigo. Se naquela quarta-feira, escute só, não sei se você pegou esse detalhe, o juiz da vara que estava a situação, estava o processo, ele entrou de férias. E se eu não tivesse ido naquela quarta-feira, e se Deus não tivesse mudado a pauta do culto, e eu não tivesse escutado aquilo, eu estaria arrebentado. Pega isso para você hoje. Pega isso para você hoje. Estava ali. Eu oro, Deus, não deixa eu faltar culto, não. Hoje eu já tive em 3 cultos, para você ter ideia. Um culto que começa às 6h30 da manhã, eu estava presente e falei. Um culto que começa às 12h45, estava presente e falei. E estou agora no 3º culto hoje. E amanhã de manhã eu vou estar em outro, na hora do almoço eu vou estar em outro. Por quê, pastor? Eu acredito no altar. Eu acredito no altar. Eu vou repetir, eu acredito no altar. Eu vou falar de novo, eu acredito no altar. Sabe quando você vai naquele culto que você não está na agenda, você não está na pauta, mas porque você está ali, Deus vai te usar? Hein? Vou repetir, você não está na agenda, você não está na pauta, você não está no programa, aliás, você não está nem na fila do pão, mas porque você está no culto, Deus diz assim, eu vou te usar e vou te honrar hoje. Uma das coisas que talvez Deus confirmou, de eu ser hoje, estar hoje pastor, presidente de um campo. Eu era jovem, talvez na faixa de 24 anos, 25 no máximo, mas sempre apaixonado pelo Senhor e apaixonado pela palavra. Uma reunião de obreiros e pastores, aniversário do Campo de Bom Sucesso. Um pregador mais famoso de Campina Grande da época, o mais famoso, um famosão aí, não quero nem falar, cara famoso, era o assembleano famoso de Campina Grande, Gilvan Rodrigues, era o pregador da época, era o uau, ele seria o pregador, não tinha lugar na igreja, de obreiros, pastores, não tinha lugar, toda vez que eu saio de casa eu oro e peço a Deus uma pedrinha, uma palavra, e fiz isso, eu era diácono, numa reunião só de general 4 estrelas, aí lá vou eu, sento lá no meio, e começou a escola, e daqui a pouco eu vejo um tumulto no púlpito, alguém falando com o pastor presidente, que hoje está na glória, e o pastor coça a cabeça, e eu vim descobrir depois, teve um problema no voo, e o pastor Gilvan Rodrigues, o mega, não viria na reunião. Houve um cancelamento de voo. Estou vendo uma conversa no púlpito, daqui a pouco chega um obreiro lá perto de mim, lá no meio, lá, e fala assim, o pastor falou que você que vai falar. O pastor falou que é você que vai falar.
Eu tremi de ponta a ponta. Mas, antes de sair de casa, eu disse: Deus, traz uma palavra ao meu coração. Levantei com as pernas bambas. Olhei para aquela plataforma só de 4 estrelas. Ali estava um soldado raso. Mas eu falei: eu estou aqui na força do meu Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Li o versículo e comecei a falar. E quando acabou aquela reunião, o pastor levanta e diz: hoje não era o dia do pastor Gilvan vir. Hoje era o dia dele. O que eu quero dizer para você? Não falte culto. Vai ter o dia que a líder do louvor, com esse vozeirão todo, vai atrasar, não vai poder estar, ou vai estar afônica. E o pastor vai falar: ela não pode cantar hoje. A irmã pode. Aí você vai assim: eu? Aí a irmã levanta com a pé na mão. Aí o pai decide assim: eu vou te honrar hoje. Hoje eu vou te honrar hoje. Hoje eu te honro. Aí a igreja: meu Deus, eu não sabia que ela era tão ungida. Eu não sabia. Talvez nem ela soubesse. Não falte culto. Diga: o homem da mão mirrada estava ali. Continue vindo com tudo que está faltando. Porque quando vem com tudo que está faltando, vai chegar a hora que o Senhor vai completar. Diga: o que está faltando, o Senhor vai completar. Ele vai completar. Pastor, continue vindo, porque o púlpito é lugar de milagre. Coloque-se em pé, por favor. Passei da hora, 9h27. Eu quero fazer um... Eduardo tem tempo que está ali? É você, querido? Tu está congregando aqui? Deus, você entrou aqui hoje no desespero, talvez como eu estava naquele dia. Está faltando alegria, está faltando paz, está faltando entusiasmo, está faltando força, está faltando recurso, está faltando tudo. E o diabo dizendo: chuta o pau da barraca, chuta, joga tudo para o alto. Vai mais não, vai mais não, vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Descansa, vai dormir mais cedo. Você disse: não, mas eu vou. Eu não sei nem como eu vou voltar, mas eu vou. Eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Obrigado, Deus, porque aquele homem estava ali. Ele estava ali. E porque ele estava ali, a palavra veio para ele: levanta, levanta. Deus está entregando a ele dignidade. Levanta. E quando o Senhor fala: estenda a tua mão, não é para expor ele em vergonha, é para honrar ele. Estenda a tua mão. E quando ele estendeu, todo mundo está ali: a mão ué, mas não era mirrada? A mão não era mirrada? Eu penso a confusão que aquele culto gerou. Alguém falou assim: não, a mirrada é a outra. Não, a mirrada, não, é a direita que era a mirrada. Não, cara, era a esquerda. A direita está boa. Não, mas Deus honrou. Tem honra de Deus nessa noite aqui. Tem honra de Deus. Pastor, e se não for nessa quarta-feira? Eu vou alimentar, que é na próxima. É na quarta que vem. Tem honra de Deus. Tem honra de Deus.
Eu quero fazer um convite aqui nessa noite. Alguém aqui que disse hoje para si: eu estou por um fio. Eu estou por um fio. Já não vejo mais solução em nada. Deus é aquele Deus que vira o placar na prorrogação do segundo tempo. Já viu aquela bola do basquete da NBA, que ela entra e faz 3 pontos, quando você acha que o outro lado já perdeu? Aquela bola do lado do meio da quadra, ela veio 3 pontos, e o placar virou. Deus hoje quer virar placar de vidas aqui. Deus hoje quer virar. Deus hoje quer mudar a situação. O texto diz que aconteceu a chegada de Jesus, mas para ele estava ali. Ele estava ali. E porque ele estava ali, o milagre aconteceu. Se você está aqui hoje: pastor, eu tenho algo que só Deus para intervir, tamanha a magnitude, a dimensão. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar por você. Se você está aqui: pastor, eu estou hoje aqui pendurado por um fio. Eu já estou completamente desesperançado de tudo. O texto diz que ele estava ali. E porque ele estava ali, a palavra de Deus veio para ele. Se você está aqui hoje, eu quero desafiar você a dizer: Senhor, faz dessa quarta-feira a minha quarta-feira. Faz dessa a minha. Deus, a minha quarta-feira. Tem alguém aqui que quer fazer esse desafio? É a quarta da vitória? Se você entendeu, eu queria muito orar por você. Deus reescreveu naquela quarta-feira a mudança na minha vida. Se você está aqui hoje, eu não conheço a história de vocês. A Bíblia não diz se Jesus já tinha estado naquela sinagoga outras vezes. Diz que aconteceu. Mas aquele homem estava ali. Apesar da mão mirrada, apesar de todo preconceito, todo estigma, ele estava. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus. Se tem mais alguém aqui hoje: pastor, eu estou envergonhado, estou envergonhada. Parece que tudo saiu do lugar. Mas eu vou estar ali. Se vocês está nesse nível de necessidade, sendo visto como metade, uma mão mirrada é alguém que é só metade. Mas ele estava ali. Ele estava ali. Nós vamos orar nesse momento. E eu quero que a igreja inteira apresente. Como é o seu nome? A Nívia e o guarda esses nomes. Nívia e Itapuã. Guarda esses nomes. E diga: Senhor, faz com que esta quarta-feira seja a quarta-feira que Deus vai completar. Amém. Amém.
Eu vou pedir que o pastor da igreja, que é o pastor de vocês, é o anjo da igreja, conduza essa oração.